Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo CTF, o canal que fala sobre segurança da informação e hacking na prática. Eu sou o Poison e hoje eu estou trazendo aqui para o canal a máquina Farming, feita pelo Arkan, que é um dos nossos administradores. Ela é uma máquina de dificuldade média, ela tem 3 flags e ela teve a duração de uma semana. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa máquina ela já saiu do ar, mas caso você queira participar dos nossos CTFs no futuro, é só ficar atento aqui no nosso Discord, que sempre quando tem máquina nova a gente marca esse cargo CTF Player. Se você não tiver esse cargo e quiser pegar esse cargo para ser notificado, é só entrar aqui no nosso Discord, vir nessa aba aqui de cargos e clicar aqui na reação equivalente ao cargo, né? No caso, nessa bandeirinha aqui. E para você ter acesso a essa máquina, era só vir aqui na plataforma, né, no ctf.guianonimo.com, que ia redirecionar para a plataforma aqui dessa máquina. Como essa máquina já saiu do ar, eu não vou conseguir entrar aqui na plataforma porque ela vai dar um forbidden. Tentar acessar aqui a aba Challenge, ela vai dar um forbidden. Mas se essa máquina ainda estivesse no ar, era só vocês criarem uma conta aqui e vir aqui nessa abinha de Challenge, que o IP da máquina ia estar ali dentro junto com os campos para poder vocês pontuarem as flags, beleza, rapaziada? Mas vou parar de enrolação, vamos logo pro vídeo, né? Mas antes de começar, eu só queria ressaltar aqui para vocês que todo o conhecimento que será passado aqui nesse vídeo é só para fins acadêmicos, beleza, rapaziada? Não utilize o conhecimento que será passado aqui nesse vídeo para atacar empresas ou pessoas que vocês não tenham permissão para isso. Show? Dito isso, bora pro vídeo. Para adiantar, eu já rodei um Nmap aqui e eu já peguei o IP da máquina aqui também. O Nmap eu rodei um Nmap, menos razão para poder rodar o modo agressivo do Nmap, trazer mais informação para mim. Menos PN, que é para não enviar pacotes sem IP para a máquina. E o menos V de verbose, para poder ir exibindo aqui as informações na tela enquanto ele for rodando. Né? E o Nmap ele achou duas portas. Essa porta 8080, que é a porta que está rodando o serviço HTTP, o servidor web, né? em PHP. E essa outra porta, que é a porta 22, que é a porta padrão da SSH. Então, bom, sabendo que tem um serviço HTTP rodando, eu vou acessar essa porta aqui no nosso navegador. Acesso aqui, 8080. E acessando aqui, nós vemos que essa máquina se trata de uma fazenda, talvez, uma empresa de agricultura ou alguma coisa do tipo, né? Não sei. Mas alguma coisa desse tipo. Olhando o código-fonte para procurar alguma informação, algum comentário, alguma coisa assim. Aqui embaixo a gente não vê nada. Só que lá em cima, se a gente olhar no começo da página, a gente vê um lembrete aqui para converter todos os arquivos em PHP. Então, através aqui do Nmap e através desse comentário, a gente sabe que essa máquina está rodando PHP. Né? Analisando essas páginas aqui em cima, a gente vê que essa aqui é index.html, né, que está aparecendo aqui embaixo, nesse cantinho inferior esquerdo aqui da tela. Index.html, que é essa página que a gente já está mesmo. Tem essa página about.html, que a gente pode estar acessando aqui também para ver o que tem nela. Mas aparentemente é só uma página com lore y mesmo, só para encher linguiça. Olhando no código fonte também, não tem nada demais. Próxima página, a página de produtos.html. Que também aqui na página nós não vemos nada demais. Olhando o código fonte também, nada de interessante. Tem também essa página de blog, que também não tem nada demais aqui pra gente. Olhando o código fonte também, nada de relevante. E tem essa outra página aqui de contato, que é o contato.php. Nessa página aqui de contato.php, a gente vê que tem um formulário aqui. Talvez poder entrar em contato, né, como o nome já diz, com os desenvolvedores dessa aplicação. Eu vou abrir aqui a aba de Networking do DevTools e vou tentar enviar alguma mensagem para poder ver se tem algum request, para poder ver como é que a aplicação trata isso. Né? Vou enviar isso. E olhando aqui, nós vemos que a aplicação ela fez um GET, passando essas informações aqui na URL para essa página. Né? Olhando aqui esse request, nós conseguimos ver algumas informações importantes para a gente, como por exemplo, a versão aqui do PHP, que é essa 8.1.0 dev. Então eu vou deixar essa versão salva aqui para a gente dar uma olhada nela, porque talvez essa versão tenha alguma coisa importante para a gente. Olhando o resto da requisição, não vemos mais nenhuma outra informação relevante, né? Só mesmo essa versão do PHP. Outra forma também da gente checar essa versão do PHP seria, por exemplo, através de um cur, passando o parâmetro "-isão", que ele traz o cabeçalho dessa página, né? Que aqui também mostra a versão da mesma forma que a gente viu ali no DevTools, ou utilizando uma outra ferramenta chamada WatchWeb, que ela retorna algumas informações bem interessantes para a gente. Ela estrutura isso de uma forma melhor, né? Ela consegue mais algumas outras informações, como por exemplo a localização do servidor, ela verifica se possui algum e-mail na página, pega o IP da máquina,
e algumas outras coisinhas aqui, né? Incluindo novamente a versão do PHP. Se a gente, por exemplo, der um search exploit nessa versão do PHP, nós conseguimos ver aqui que essa versão do PHP está vulnerável a uma execução remota de código através desse user agent aqui, né, meio modificado, meio estranho, né? Tem 2 T's nele. Para quem não sabe, o Search Exploit é uma ferramenta muito legal, que ela procura exploits no ExploitDB e que também já estão baixados aqui, né, nativamente na distribuição Kali Linux, né? Esses exploits estão aqui na nossa máquina. Então, por exemplo, eu vou deixar salvo aqui nesse comando, salvar aqui também esse exploit que é o que a gente quer. Se a gente copiar aqui, por exemplo, esse caminho aqui do exploit e der um search exploit -m e passar esse cara, ele vai copiar esse exploit para a pasta que a gente está. Então, se eu der um cat, por exemplo, nesse exploit para ver como é que ele funciona, nós vemos que ele faz um request para o servidor e ele passa no cabeçalho esse user agent com 2 T's aqui, né? E ele passa tudo aqui que parece ser meio que uma função, essa ZeroD1 System, e aqui dentro ele passa o código que o servidor vai executar. Então, se a gente der um Python e executar esse carinha, ele vai pedir a URL do servidor. Vou copiar a URL do servidor com esse arquivo PHP, colar aqui, e ele vai dar ruim porque eu não passei o HTTP na frente. HTTP, cola esse cara, e aparentemente nós temos uma web shell nesse servidor. Se a gente der um ID, por exemplo, nós vemos que nós conseguimos a nossa primeira shell aqui nesse servidor, através dessa versão vulnerável do PHP. Outra forma de se fazer isso é utilizando também o burp switch, para poder interceptar a requisição e modificar o header do nosso request, né? Então eu vou interceptar aqui com burp, vou enviar o request, vou jogar esse carinha para o repeater, apagar esse parâmetro get aqui que não preciso deles, e vou acrescentar aqui no nosso cabeçalho esse user agent aqui malicioso, né? Junto com aquilo lá que parece uma função nesse ZeroD1 System. Vou copiar esse cara, colocar aqui, e aqui dentro eu vou passar um comando, por exemplo um ID, e vou enviar para o servidor. Nós vemos que aqui também ele nos retorna o output do nosso comando, né? Então, através disso, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é tentar pegar uma reverse shell. Como essa nossa máquina do CTF ela está fora da minha rede, eu vou precisar usar, por exemplo, o ngrok para tunelar uma porta que eu vou abrir na minha rede interna para a internet, para poder eu conseguir pegar uma reverse shell desse servidor. Vou dar um Ctrl C aqui no exploit, vou abrir uma porta 443 aqui, vou copiar esse IP do ngrok, essa porta, colocar aqui, vou copiar uma reverse shell utilizando o bash e vou substituir o nosso IP do ngrok pelo IP aqui da reverse, a porta do ngrok pela porta aqui da reverse. Vou copiar esse carinha, tentar passar aqui no burp switch para ver se isso funciona. Vou colar isso aqui, enviar para o servidor, e através disso nós conseguimos aqui uma reverse shell, né? Que é uma shell melhor do que aquela nossa web shell improvisada, né? Digamos assim, através daquele nosso exploit e através aqui também do burp switch. No ls-la nós conseguimos aqui, né, encontrar a primeira flag do nosso desafio, que é essa flag de www-data. Dando um cat aqui nela, vou deixar isso aqui anotado. Beleza. Eu vou dar um where is Python, para saber se tem Python na máquina. Não tem Python. Não where is por Python 3. E também não tem Python 3 na máquina. Então aparentemente nós teremos que continuar com a nossa reverse shell assim normalzinha mesmo, né? Sem conseguir uma shell full TTY. Vou dar um cat no /etc/passwd para ver quais são os outros usuários dessa máquina. Mas aparentemente nesse passwd aqui só tem o root como usuário dessa máquina. Eu vou dar um cd no /home para olhar quais pastas tem aqui no /home. E através disso nós conseguimos ver essa pasta chamada Chive. Se a gente entrar, por exemplo, nessa pasta Chive, ls-la aqui dentro, nós vemos esse arquivo user.txt, que só o Chive tem permissão de leitura. Então provavelmente para a gente conseguir o user.txt, a gente tem que ter acesso primeiro a esse usuário, a gente tem que escalar, né, para esse usuário Chive. Se vocês forem aqui enumerando a máquina, vocês vão chegar até a pasta
OPT, né? Vindo aqui para a rede do sistema, a gente consegue ver aqui, né, que a gente está num Docker através desse ponto Docker env aqui. A gente vê que a gente está num Docker. Também o hostname da máquina é bem típico de Docker também. Indo aqui nessa pasta /opt, dando ls-la, a gente encontra um ID RSA _ backup. E se a gente prestar atenção, o dono desse ID RSA, né, quem criou esse arquivo aqui, é esse carinha com esse ID 1000 aqui, né? Se a gente prestar atenção, é o mesmo ID lá da pasta do Steve, né? Então provavelmente esse ID RSA é do Steve. Então eu vou dar um cat nesse cara, já que a gente tem permissão de leitura, né? Dar um cat nele e vou copiar aqui para nossa máquina. Dá um nano ID RSA _ backup. Vou colar essa chave aqui e vou tentar dar um SSH no Steve @ IP da máquina, -i e o nome dessa chave, né? Só que antes eu tenho que setar as permissões corretas nessa chave, eu tinha até esquecido. Porque se a gente não colocar as permissões corretas nessa chave, a gente não consegue usar ela para o SSH, né? Para você conseguir usar uma chave no SSH, você tem que dar permissão de leitura só para o seu usuário, né? Os outros grupos e usuários da máquina não podem ter permissão de leitura nessa chave. Pode ter permissão de escrita aqui também, mas tem que ser só no seu usuário. Os outros usuários não podem ter permissão para isso. Então se a gente tentar dar um SSH nesse usuário com essa chave, ele vai pedir uma senha para essa chave. O que a gente pode tentar fazer é utilizar uma ferramenta do John, que é o SSH to John, para poder tentar quebrar essa chave, né? O que essa ferramenta faz é o seguinte: ela transforma esse ID RSA aqui, ele pega esse ID RSA e transforma em um formato que o John the Ripper ele consiga entender. Para quem não conhece, o John the Ripper é uma ferramenta para poder se fazer brute force e quebra de senhas, né? Brute force para poder quebrar a senha. Então, executando essa ferramenta, nós conseguimos esse outro arquivo, que é o ID _ RSA _ John. Se a gente der um cat nele aqui, a gente pode ver que é um arquivo bem estranho, né? Mas tem que ser assim para o John entender. Então, eu vou usar o John. Aí eu passo aqui John, o nome do arquivo, né, que a gente criou aqui utilizando o SSH to John, menos o word list e o caminho para o word list. Aqui eu estou usando a própria Rockio mesmo. Vou dar um enter e aqui ele não rodou, porque eu já rodei esse comando anteriormente. Então essa senha ele já conseguiu quebrar. Então é só dar um John, passar o nome do arquivo, dar um -show, que ele vai me mostrar aqui que a senha dessa chave é butterfly. Então eu vou salvar esse cara. Deixar isso salvo aqui. Vou novamente lá, voltar, dar o SSH. E nessa senha que ele pede, eu vou passar justamente essa butterfly que o John encontrou pra gente. E através disso nós conseguimos aqui um acesso de usuário nessa nossa máquina. Deixa eu fechar esse outro terminal que a gente não precisa mais dele. Fechar esse terminal aqui de cima também. E esse terminal aqui de baixo. Beleza. Então ls-la. E assim nós conseguimos aqui a nossa primeira flag de usuário da máquina, né? Ou não. Então parece que essa flag user.txt tem uma flag fake, né? Na verdade, a nossa flag não está aqui. Então provavelmente deve ter algum outro usuário nessa máquina. Eu vou dar um cat no /etc /pswd para a gente ver quais são os usuários dessa outra máquina, né? Antes a gente estava num Docker, num container, e aparentemente a gente conseguiu sair dele, né? A gente conseguiu dar um token escape através desse usuário Steve. E olhando aqui, a gente tem o usuário Herobrine, o usuário Steve e o usuário root. Então provavelmente a gente vai ter que escalar para esse usuário Herobrine. Talvez a flag de user esteja dentro dele, né? Então ls-la aqui na pasta da /home. Tem essa pasta .herobrine, tentar acessar ele aqui. E eu não tenho permissão para acessar esse cara. Beleza. Eu vou voltar aqui para minha pasta. E se vocês repararem, além da user.txt, a gente tem esse outro arquivo aqui, que não é um arquivo padrão, né? Que é esse .toSteve, que aparentemente é uma mensagem que foi enviada pra gente, né? Pro Steve. Se a gente der um cat nesse cara, a gente vai ver que é uma mensagem de alguém falando que está feliz em ver a gente e que vai mandar uma mensagem para nossa conexão secreta, né? Então provavelmente a gente vai ter que procurar alguma mensagem, porque aparentemente a gente tem alguma mensagem para receber, né? O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é olhar os processos da máquina para procurar, né? Ver se tem alguma coisa rodando que nos dê alguns indicativos, né, de que mensagem seja essa. Mas a gente só tem permissão para ler os processos do nosso usuário, né? Então a gente não consegue ver isso. Outra coisa que a gente pode tentar fazer é dar um cat no /etc
/crontab para tentar ler os crontabs da máquina, mas também não tem nenhum aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é ver quais portas estão abertas no servidor, né? Porque se a gente vai receber uma mensagem em algum canal de comunicação secreto, talvez seja através de alguma porta. Então aqui dando esse comando ss-anpt para poder ver aqui as portas dessa máquina, a gente vê algumas portas abertas aqui nesse nosso servidor. A gente vê essa porta 27.854, que é uma porta bem esquisita. Essa porta 8080, que é a porta lá do serviço HTTP, que a gente já tinha encontrado anteriormente, né? E essa porta 22 que a gente também já tinha encontrado, que é a porta rodando no SSH. Essa outra porta aqui também, que está rodando no localhost, é essa porta 40.379. Né? Vou começar dando um curl nela. Ele deu um page not found ali. Talvez esteja rodando um serviço HTTP, né, local nessa porta. Mas eu vou deixar essa porta um pouquinho de lado. E eu vou dar uma olhada nessa outra porta aqui. Né? Vou dar um curl nela. Tentar ver o que acontece. E aparentemente a gente não tem nenhum retorno aqui, né? Não um ID. Nada acontece, dando alguns muitos enters aqui. Nada acontece. Beleza. Você dá uma nestcat nessa porta. O que será que acontece? Aparentemente, também não tem nada de retorno pra gente aqui nessa porta, né? Ok. Por ser uma porta meio estranha, né, e tal, eu suponho, talvez essa porta seja uma porta secreta, que aquela mensagem tenha falado, talvez, não sei. Mas ok. O que a gente pode tentar fazer é realizar um sniffing nessa máquina, para poder tentar encontrar, de repente, algum pacote ou alguma coisa assim, que a gente tem para receber, né? Se a gente der um ID aqui, por exemplo, a gente tem um outro indicativo disso, que é esse... Nosso usuário está no grupo PCAP. Para quem não sabe, o PCAP é uma extensão utilizada para arquivos de sniffing de rede, né? Para capturas de rede, para análise de rede. Né? Por exemplo, através de um Wireshark, de um TCP-dump, ou alguma ferramenta desse tipo. Se nós buscarmos aqui na máquina, a gente vê que essa máquina ela tem um TCP-dump. Né? Se a gente der um whereis TCP-dump, a gente vê que essa máquina tem um TCP-dump aqui. Então talvez a gente consiga utilizar o TCP-dump para poder snifar a nossa rede, para ver se a gente consegue, digamos que, entre aspas, interceptar nessa mensagem e a gente conseguir ler essa mensagem. Então eu vou vir aqui para /tmp, que eu vou utilizar o TCP-dump para poder escrever um arquivo aqui dentro. Vou usar o timeout, que é um outro comando, só para poder deixar rodando o TCP-dump por 90 segundos, né, 1 minuto e meio, acho que tá bom. Então eu vou rodar o TCP-dump, usar o parâmetro port para poder ele snifar. É só o tráfego que vai passar por essa porta aqui, né? Essa porta 27.854, menos W, para ele escrever isso para um arquivo, por exemplo, sei lá, captura.pcap. E vou deixar rodando aí. Bom, rapaziada, tô tendo que regravar esse pedacinho porque por algum motivo esse nosso arquivo aqui, o captura.pcap, lá na pasta temporária, né, na /temp, por algum motivo ele estava sendo removido de lá. Não sei se de repente tem algum crontab rodando nessa máquina que está apagando os arquivos do /temp. Deve ter. Daí eu tô regravando essa parte, colocando aqui na nossa pasta, aqui na nossa home mesmo. Mas aí eu passei o mesmo comando, só que aqui no caso eu passei com 30 segundos, só para ser mais rapidinho. E já foi suficiente para poder capturar os 8 pacotes que a gente precisa, né? Então, beleza. Capturado esses 8 pacotes, para esse arquivo aqui, captura.pcap, o que a gente pode fazer é o seguinte: baixar esse arquivo para nossa máquina e analisar ele utilizando o Wireshark, por exemplo, que é uma ferramenta incrível para fazer esse tipo de trabalho. Então aqui, eu vou abrir um novo terminal aqui na minha máquina. Aqui na nossa máquina-alvo, eu vou dar um whereis Python, para saber se tem Python nessa máquina. E tem Python, vou dar um Python 3. Vou utilizar o módulo http.server, poder abrir um servidor HTTP aqui, né? Na porta 12345. E aqui na nossa máquina, na máquina do atacante, né? Eu vou dar um wget nessa porta, wget ip, a porta, barra, e esse arquivo .pcap, para poder baixar ele para minha máquina. Beleza, consegui baixar ele aqui para minha máquina. Vou parar o servidor HTTP lá da máquina-alvo, vou dar um Wireshark e vou abrir esse arquivo no Wireshark. O Wireshark abriu. E aqui estão os 8 pacotes que a gente conseguiu capturar lá, né? Então eu vou vir aqui no primeiro pacote, por exemplo, apertar com o botão direito e dar um follow aqui no TCP. E aqui nós conseguimos ver justamente a mensagem secreta, que é o usuário Herobrine e o que aparenta ser a senha dele, né? Então eu vou pegar esse cara, eu vou anotar aqui
e vou tentar lá na máquina logar no usuário Herobrine utilizando essa senha desse usuário que a gente conseguiu aqui na captura dessa mensagem. Então vou dar um su Herobrine, ele pede uma senha, eu vou passar a senha ali que a gente conseguiu e nós conseguimos assim acessar o usuário Herobrine dessa máquina. Então eu vou aqui vir para a pasta home dele, ls-la, aqui sim nós temos uma user.txt, vou dar um cat nessa user.txt e agora sim nós conseguimos a flag de usuário de verdade dessa máquina. Deixa esse carinha salvo aqui também. Beleza. Caso você não queira abrir esse arquivo no Wireshark, também é possível você ler as strings desse arquivo, né? Então se eu vier aqui, vou dar um Ctrl C aqui para poder já fechar o Wireshark. Se eu der um strings nesse arquivo .pcap, a gente consegue ler aqui também a mensagem, né, que foi interceptada. Então poderia ser feito dessa forma assim também. Mas eu quis abrir ali no Wireshark para poder mostrar o Wireshark para quem não conhece, que é uma ferramenta muito top. Mas ok. Estando aqui com esse usuário Herobrine, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, dar um sudo "-l para ver quais permissões a gente tem desse usuário. E a gente vê que a gente tem permissão de executar esse script aqui em Python 2, como root. Vou dar um cat nesse cara para poder ler qual é o conteúdo desse arquivo, né, o que esse arquivo está fazendo. E aparentemente ele é um arquivo que solicita uma senha, que através dessa senha talvez ele me retorne alguma dessas mensagens aqui, né? Enfim. E ele está rodando em Python 2. Se a gente prestar atenção aqui numa coisa, esse nosso script em Python 2, ele está usando essa função aqui chamada de input. Se a gente pesquisar na internet, por exemplo, a respeito dessa função no Python 2, a gente vai ver que essa função, ela digamos que seja vulnerável aqui no Python 2. Por quê? Porque ela é uma função parecida com, por exemplo, a função eval do Python 3, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? Mas é parecido em alguns quesitos. Por exemplo, você consegue passar, por exemplo, para essa função input, nomes de variáveis. Então ela vai procurar nomes de variáveis, vai tentar armazenar não o conteúdo, né, que você está passando, mas sim a variável, enfim, tem como você explorar esse cara. Eu vou procurar aqui na internet alguns artigos a respeito disso. Teve 1 ou 2 artigos que eu vi sobre isso. Vou tentar achar aqui para mostrar para vocês. Um deles, se eu não me engano, foi algum desses artigos aqui no Medium. Esperar eles carregarem. E se eu não me engano, o artigo que eu li foi esse primeiro, foi exatamente esse daqui, né? Eu vou deixar o link desse artigo aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, que ele explica direitinho o que dá para fazer utilizando o input aqui do Python 2. Né? Aí aqui ele dá alguns exemplos, né, você passando nome de variável, etc. Né? Aliado a esse artigo, teve outro artigo que eu vi também, que foi o artigo do Sid Hawkes, que ele explora a função eval do Python 3, que é esse artigo aqui. Eu vou deixar o link desse artigo aqui do Sid aí na descrição, no primeiro comentário fixado, vai estar em algum canto aí embaixo. Olhando aqui nesse artigo do Sid, nós vemos que ele faz exploração, né, do eval e que ele usa uma condicional, né? Ele faz uma condicional para poder explorar um script Python que estava utilizando o eval ali. Né? E nós vemos que através disso ele cria aqui uma condição falsa, or, e ele passa aqui, né, um código para poder ser executado lá dentro do eval. Então ele faz um import dessa biblioteca OS e executa o módulo system dessa biblioteca. Então o que a gente pode tentar fazer? Copiar essa payload que ele passou ali, né? Vou editar esse carinha, deixar só o /bin/bash, tentar pegar uma shell de root, né? Já que a gente tem permissão de executar esse carinha como root. Vou dar aqui um sudo "-l novamente. Vou voltar aqui, dar um sudo /user /bin /python 2, esse cara, executar. Ele tem toda uma animaçãozinha, né? Antes de mostrar os inputs pra gente. Ele pede pra gente inserir uma senha. Se a gente decodar esses textinhos aqui, né? Ele basicamente vai falar que a senha correta é a do Steve, se eu não me engano. Mas efetivamente qual senha que a gente vai passar aqui não faz diferença. Se a gente passar aqui, por exemplo, a senha batata, ele vai dar um wrong password e ele vai perguntar qual que é o número, né? Que é justamente nessa variável number, que ele pergunta qual que é o número, que ele tem essa função input que está vulnerável. Então eu vou passar aqui aquela nossa payload, vou dar um enter,
E através disso, nós conseguimos assim acesso de root nessa máquina. Então, para finalizar, é só acessar aqui a home do root, ls-la, e dar um cat nessa flag root.txt. E bom, rapaziada, mais um vídeo aqui do GuiaAnônimoCTF chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E deixem aí nos comentários o feedback, né, o que vocês acharam dessa máquina. Eu tentei ser bem objetivo nesse vídeo, porque senão o vídeo ia acabar ficando muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Mas qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários, beleza? E é isso. Forte abraço, valeu!